mulheres abençoadas do Senhor. Vamos para mais um devocional nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Será que você já acordou hoje? Já agradeceu ao Senhor por estar acordada, por estar viva? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos uma convidada espiritual, uma grande mulher de Deus, a Priscila. E eu creio que ela vai derramar na nossa vida hoje em nome de Jesus. Amém? Vamos enviar esse aviãozinho para mais algumas mulheres estarem aqui conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, 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 aleluia. Aleluia e aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Pai, Senhor, Deise, seja bem-vinda. Pai, Senhor, Inês, Pai, Senhor, Márcia, Shalom, Shalom. Sejam todas bem-vindas. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de devocional. Tivemos uma oração da madrugada estrondosa. Foi lindo o que o Senhor fez na oração da madrugada. A vontade era de não parar de orar, gente. Tão maravilhoso que foi. Quem ainda não participa das orações da madrugada, venha participar conosco. Tem sido bênção às 3 horas da manhã pelo Google Meet. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Será que você já agradeceu ao Senhor hoje por estar acordada? Shalom, shalom, Pri. Já vou estar te convidando. Será que você já agradeceu hoje por você estar falando, andando, respirando? Shalom, shalom, Pri. Shalom, shalom, pastora Andréia. Deixa eu arrumar aqui. Faz uns dias que eu não venho no escritório. Eu tô limpando, e hoje eu não sei se tá bom, se está com imagem, se não tá. Nem mexi com o celular. Que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, shalom, meninas. Shalom, shalom, pastora Andréia. É muito Seja bom estar com vocês bem-vinda. para mim. É uma alegria, né? Ter você aqui conosco. Eu creio que o Senhor vai derramar aí o maná do céu, como Ele tem feito, né? Em cada janela que a gente tem entrado. Nós tivemos um culto ontem tremendo, às 5 horas da tarde, meu Deus. E Então, como a Fabiana falou ontem, a vontade é de não sair daqui. Cada janela que a gente entra, essa madrugada, a vontade era de não sair da janela, era de não parar de orar. Meu Deus, quase que eu não deixei ninguém orar essa madrugada, porque de tão bom que estava ali. E quando eu parei de orar, acho que já era 15 para as 4, aí só a Josi que orou depois, né? Porque senão já ia virar a vigília, né? Então, assim, Deus tem feito o sobrenatural, né? Com essas mulheres que têm fome, têm sede, querem mais de Deus, têm sede de aprender, que querem sentar para aprender. E eu creio que hoje não vai ser diferente.
Eu vou orar para que você já possa se apresentar para quem ainda não te conhece e que o Espírito Santo possa te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Ó meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa manhã te agradecer por mais este dia de devocional, te agradecer pelo sim da Priscila, te agradecer porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Quero convidar o meu doce, precioso, amoroso amigo Espírito Santo para que ele seja bem-vindo neste devocional de hoje, que ele possa falar aos nossos corações, que tudo que seja falado aqui seja direcionado por ele, que nada venha da nossa carne, da nossa vontade, da nossa emoção. Nós estamos aqui para obedecer, nós estamos aqui apenas para emprestar os nossos lábios para ser usado por ele. Fica à vontade, amigo Espírito Santo. A casa é sua. Pode fazer morada. Obrigado por cada mulher que já se encontra aqui, por cada mulher que ainda vai entrar. Aquelas que esqueceram do devocional, desperta elas, para que elas venham ouvir a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu sou a Priscila, eu tenho 38 anos, sou mãe da Ana, do Enzo, sou esposa do Rodrigo, sou aqui de Caieiras, São Paulo, sou apaixonada por Jesus, acho que é amiga do Espírito Santo, pelo menos um tiquinho, tenho até temor de falar que eu sou amiga dele, mas eu sou muito sensível ao Espírito Santo, me apaixonei, não consigo imaginar hoje a Priscila sem o Consolador. Quando eu falo de mim, muitas vezes estou falando com ele também. Ontem, quando a pastora Andréia perguntou se eu poderia fazer o devocional hoje, eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu leve? Como que eu vou fazer esse horário que eu estou levando as crianças na escola? Como que eu ajusto esse horário? Aí ontem nós já tínhamos tido um culto com a Fabiana, aí ele só falou no meu ouvido, até quando você vai ficar protelando alguma coisa? Até quando você vai ficar empurrando um pouco mais? Eu quero que você vá. Eu falei, tá bom, então eu vou. Mas isso aí é que eu falo sobre o quê? Aí ele falou assim, você já sabe sobre o que você vai falar. E eu já tenho temor quando ele fala, quando ele fala comigo assim. Eu falo, meu Deus, mas eu não sei o que eu vou falar. Aí ele falou, você já sabe. Você já sabe o que você vai falar. E eu perguntei para a pastora André, eu falei, pastora André, a paz, Deus, qual mulher que ainda não foi? Já torcendo para ela falasse, a mulher do fluxo de sangue, porque estava na ponta da minha língua. E ela falou, a mulher do fluxo de sangue ainda não foi. Aí eu falei, Espírito Santo, então é essa? Ele falou, não, não é essa. Você não vai falar dessa. Porque você já tem a pregação todinha, você não vai falar dessa. E eu estou falando aqui porque às vezes vocês acham que ele não chama a nossa atenção, mas ele chama. E eu não falo o que ele não quer que eu falo. Gente, eu tenho a pregação todinha da mulher do fluxo de sangue. Todinha, todinha, todinha. Ele me deu a pregação. Mas ele falou que não era para agora. Não é para hoje. Hoje ele me pediu para falar sobre febre. Talvez você não ouviu falar. Talvez você já ouviu falar. Mas hoje nós vamos falar para uma mulher que Paulo cita em Romanos, que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. Porque não é uma mulher em evidência. Então, eu não sei o que o Espírito Santo quer falar nessa manhã. Talvez tenha alguma mulher cansada. Aleluia. O processo cansa, a caminhada cansa. Mas, nessa manhã, ele quer nos convidar a olhar para as promessas. Não somente para aquilo que nós fazemos, mas para as promessas que ele tem para a nossa vida. Amém? Vou contar um pouquinho da minha vida, rapidamente, antes de eu começar a falar. Eu tive um encontro com Jesus em 2019, na época da pandemia. Eu venho
do catolicismo, tive uma infância muito difícil, boa em muitos aspectos, mas uma infância muito escassa, uma infância muito difícil. Meus pais foram muito presentes, meus pais são muito presentes, glória a Deus por isso, mas a minha casa, ela vivia ali debaixo de um jugo de alcoolismo. Nós tínhamos ali uma situação financeira precária, nós passamos muita dificuldade na infância. A minha mãe teve que trabalhar fora muito cedo, eu tive que assumir a responsabilidade do meu irmão, nós somos em dois, eu tenho um irmão mais novo, eu sou a mais velha. A primogenitura pesa um pouquinho, gente. A primogenitura era um pouquinho pesado. E eu cuidei do meu irmão, né? Minha mãe trabalhava fora, sou professora, fiz magistério, fiz pedagogia, lecionei alguns anos, morei em Belo Horizonte, para fugir daqui de São Paulo, eu falo assim, né? Em Belo Horizonte eu cresci muito como pessoa, mas também me aprofundei um pouco mais em outras religiões, né? E ali em Belo Horizonte eu comecei a frequentar o kardecismo, da qual eu já tinha conhecido ali com 14 anos. Eu comecei a frequentar ali lugares em Belo Horizonte onde tinham casas espíritas. Conheci muitas cidades ali também ao entorno de BH. Eu morei em Belo Horizonte em 2010, 2011. Fiquei 5 anos em BH. E voltei para São Paulo porque meu pai tinha adoecido. Meu pai, ele, por conta ali da bebida, por conta do alcoolismo, meu pai acabou desenvolvendo alguns problemas pulmonar, também por conta do cigarro, mas problemas ali no pâncreas, por conta da bebida, foram muitos anos de bebida. Meu pai era aquela pessoa que bebia e era aquela pessoa agressiva. Então, eu queria fugir, né? Quem vem de um lar que é um lar tumultuado, a nossa cabeça é vamos fugir. E eu queria fugir da minha casa. Isso começou na minha infância, ali por volta dos 10, 11 anos, quando ficou muito mais sério, devido do meu pai. E meu pai era muito agressivo. Eu tenho muitas marcas no corpo da época da agressão do meu pai, porque traumas de osso mesmo, né? Então, quando eu mudo o tempinho, eu sinto muita dor no braço, muita dor na perna, por conta daquilo as fraturas que nós tivemos na minha infância. Mas não pense que eu não tenho amor pelo meu pai, pelo contrário. Nós nos damos muito bem. Eu perdoei meu pai muitos anos atrás eu perdoei meu pai. E nós temos um convívio de pai e filha mesmo. Meu pai é um super pai, meu pai é um pai amoroso, meu pai é um avô babão, um avô presente. Meu pai é o amor da minha vida. E hoje eu entendo que Satanás fez todo um contexto ali, porque a família do meu pai já provém ali do alcoolismo. Nós já temos isso no DNA. Já provém de gerações em gerações, né? Os meus bisavós também eram ali indígenas, tem toda uma outra situação também de idolatria. E tudo isso também facilita para que as coisas caminhem ali com mais facilidade. A minha mãe, ela é católica, frequenta ali a igreja do apóstolo Valdomiro Santiago aqui em São Paulo algumas vezes. E foi através da minha mãe que veio a minha conversão. A minha mãe ia nos cultos e eu já estava ali com o Rodrigo casado, nós já éramos casados. Nós tínhamos um bar, nós tínhamos ali um restaurante, mas nós tínhamos também um bar. E o Rodrigo tomava conta desse bar. E a minha casa era muito tumultuada. Todo o meu relacionamento com o Rodrigo era um relacionamento muito pesado. Nós tínhamos briga constante. Primeiro porque já começou errado, né? Nós não nos casamos, nós fomos morar juntos. O tal do fugir. Quem tem um lar tumultuado, nós queremos sempre fugir. Nossa segurança é o quê? Abrigo em outro lugar. Eu falo que nós buscamos segurança na onde nós somos acolhidos. Se você nos acolhe, nós estamos ali. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu já tenho isso muito tratado em mim, mas na época eu queria fugir o tempo todo da minha casa. Mesmo meu pai já não sendo mais alcoólatra. E comecei a namorar com o Rodrigo e logo nós já estávamos morando juntos. Né? Nosso relacionamento foi muito rápido. Eu voltei para São Paulo, meu pai tinha adoecido, e logo conheci o Rodrigo, e logo começamos a namorar, e logo estava todo mundo junto, na mesma casa, tudo junto ali. E assim foi até começando a namorar com o Rodrigo em 2011, 2012. Não. Mais ou menos por aí. 2012, sou muito ruim de conta. 2000 acho que 2012 mesmo. E começamos a morar junto, dali nós já começamos um relacionamento.
E em 2015 nós nos casamos, 2014 nós nos casamos, 2000, é isso mesmo. 2015 nós nos casamos. E veio a Ana, né? Em 2017 nasceu a Ana. Primeiro filho, você não tem muita noção de muita coisa na vida. Só que nós tínhamos contato com muita bebida. E a minha filha via isso. E na minha casa tinha muita bebida também. Aniversário de 1 ano da minha filha, nós tínhamos combinado que nós não faríamos nada que envolvesse bebida alcoólica. Até hoje eu lembro, até hoje eu penso, meu Deus, misericórdia da minha alma. Porque ali o que mais teve foi bebida. A gente era uma festa de criança, mas as nossas festas não tinham isso. As nossas festas eram muita bebida, era muita comida. Porque além de ter o álcool, nós tínhamos o ato da compulsividade da comida. Tudo nosso era regrado a muita coisa. E tinha aquele negócio de para estragar, sabe? Nossa, era muito intenso e tinha que ter para estragar, não para sobrar, era para estragar mesmo. E ali veio a Ana. Quando a Ana completou 3 anos, que nós fizemos uma festa numa chácara, as nossas festas eram sempre assim, muita bebida, era muita comida, muita coisa, era muita farra. Meu esposo gostava muito, meu esposo é nordestino, meu esposo gostava muito ali de música piseiro, e nós tínhamos isso muito ali no ciclo onde nós estávamos. E quando a Ana completou mais ou menos uns 3 anos, que eu lembro bem, aquilo começou a me marcar muito, porque eu já vinha de um lar com alcoolismo. Imagina uma criança de 3 anos no meio de um monte de gente ali bebendo, e eu já tinha o Enzo, porque o Enzo tinha 1 aninho quando a Ana completou 3 anos. E aquilo ali começou a pesar muito na minha cabeça. E ali já era o Senhor começando a falar comigo. Começando a falar comigo. Eu falo que o Senhor é muito misericordioso, né? E o Senhor começou a falar comigo ali. E eu comecei através dessa preocupação, a buscar. E a minha mãe frequentava aqui a Mundial. E eu falei, vou lá, né? Lá não tem esse negócio de espírita, porque eu era aberta a qualquer coisa, gente. A sorte que eu acho que o Senhor me guardou muito, porque se eu tivesse talvez ido para outros lugares onde mexia com coisa muito mais pesada, porque eu tinha medo, eu tinha receio. Onde tinha muito sangue, esses negócios assim, eu não ia, não. Eu ficava assim, não, peraí, a gente tem muito sangue ali, eu não vou, não. Negócio de coisa escura, coisa preta, não. Lá não dá para eu ir. Eu tinha esse negócio dessa trava comigo. Mas tudo que era muito fácil, tudo que era muito amorosinho, muito docinho, aquilo ali me envolvia. Tudo que era muito estudioso, porque eu gosto muito de estudar, então aquilo ali, nossa, brilhava nos meus olhos. Satanás é esperto. E ali eu comecei a frequentar a Mundial, aqui em São Paulo. E eu lembro que eu fui bastante tempo na Mundial, e nisso eu comecei a gostar. Aquilo ali começou a mexer comigo, comecei a gostar. Só que para que aquilo entrasse em mim, o Senhor foi muito bom. Para que aquilo entrasse em mim, eu comecei a ir na segunda, eu ia na terça, eu ia na quarta, eu ia na quinta, eu ia na sexta, eu ia no sábado, eu ia no domingo. E começou um amor. E aí meu esposo começou a falar, mas meu Deus, você vai todo dia? Ai, eu não aguento mais. Ai, você vai todo dia. Eu não vou, porque não sei o quê. E ele começou a brigar comigo, porque eu estava indo todo dia. E ali ele reclamava e me levava. Só que quando ele me levava, eu chegava atrasada, eu chegava depois do horário, eu chegava, a palavra já tinha acabado, era uma luta. Era uma luta, mas eu não deixava de ir. E um dia ele foi me deixar. Ele foi me deixar no estacionamento e ele falou assim: Olha, eu vou esperar aqui. Eu vou esperar aqui, você vai, você fica lá e eu fico aqui esperando. E a hora que terminar, eu levo você embora. Eu falei: Não, vai embora, que eu vou embora de trem, porque eu ia lá em São Paulo, no Brás, daqui da minha casa até lá, dá mais ou menos uns 40 minutos. Vai para casa que eu vou de trem. Não, eu vou esperar você. E nisso que ele me esperou, começou a tocar um louvor. Era um louvor do GC Aguiar, eu não desisto de você, meu filho, e se for preciso. Isso tocou meu esposo. E aí meu esposo falou assim, nossa, eu tô ouvindo uma voz diferente. Tem alguém cantando diferente, eu vou entrar para ver. Ele ia no banheiro, daí ele falou, não, eu vou entrar um pouquinho para ver como que é. E ali começou a conversão do meu esposo. Quando meu esposo entrou, o Espírito Santo tomou meu esposo de tal modo ali. Ele foi tão quebrantado que quando nós voltamos para casa, ele veio o percurso todo chorando. E quando ele chegou em casa, ele falou: a partir de hoje eu não bebo mais. E a partir de hoje na minha casa não tem mais bebida. A partir de hoje eu não vendo mais bebida.
A partir de hoje eu não sei como eu vou fazer, mas a partir de hoje na minha casa não tem mais, no meu comércio não tem mais, na minha vida não tem mais. Eu encerro o ciclo aqui. E assim foi. E já são 7 anos que nós não trabalhamos com bebida. São 7 anos na qual nós não temos mais bebida alcoólica na nossa casa. São 7 anos que começou a mudança na minha casa. Nós nos batizamos anos depois, porque crente, quando começa a frequentar, já pensa, não, mas se eu for batizar, é muito sério, né? E aí nós começamos ali na Mundial. Da Mundial, nós ficamos ali mais ou menos uns 2, 3 anos na Mundial. Não, mas acho que uns 2 anos na Mundial. E lá nós fomos para a Universal, porque eu estava sofrendo um tempo de depressão. E aí começou a minha caminhada com a libertação. Eu já estava grávida da Laura, e começava a ter muitos pensamentos na minha casa, de se joga da escada, por que você está fazendo isso? Você salva? Não, você não está salva. E a minha mente tinha muito esses pensamentos, esses conflitos. E eu tinha muito ataque, assim, não só noturno, eu tinha muito ataque também na mente de dia. Era uma depressão muito forte, gente, que eu comecei. E eu já vinha de um pico de depressão de 2017, quando eu ganhei a Ana. Tive uma depressão pós-parto, então eu consigo identificar por conta também das minhas formações. Depois, quando você está começando a ficar com depressão, você consegue identificar. E eu comecei a identificar que eu estava começando a ficar com depressão mesmo, isso é isso. E ali eu falei para o Rodrigo, falei, olha, vamos numa sexta-feira na Universal? Porque na Universal, se eu tiver com alguma coisa lá, eles vão tirar. Eu não estava pensando em sair da depressão, eu estava pensando em sair do demônio que estava na minha cabeça. E aí, Rodrigo, você tá doida? Você vai fazer o que na Universal? Você já viu como é que aquele povo fica quando se endemonia? Se você se endemoniar lá, como que vai ser? Aí eu falei, uai, e lá eles vão tirar. A hora que se eu começar a endemoniar lá, ele só vai botar a mão na cabeça e vai sair. Eu falei, menos mal, o processo não é quando sai, o processo é depois, eu manter. E assim fizemos. Assim eu comecei a frequentar a Universal, me apaixonei, fiquei ali na Universal um bom tempo, nunca endemoniei, nunca endemoniei, nunca endemoniei. E eu para ser muito sincera, eu queria, mas nunca aconteceu. E de lá comecei a ouvir também outros. Cheguei na pastora Tânia Tereza, comecei a entender de libertação. Da pastora Tânia, eu cheguei na minha apóstola. E lá nós estamos ali, mais ou menos, com a minha apóstola na madrugada esse ano, fazem 3 anos. E cheguei na apóstola, creio que nessa fase também, mais ou menos uns 3 anos, que é o tempo da Laura pequenininha. Passei por muita situação, mas eu vejo a mão do Senhor em todas elas. E nós estamos aqui, firme e forte. De vez em quando a gente amolece igual manteiga, mas coloca na geladeira e endurece de novo. E é isso. E o Senhor nos chamou para este tempo, e todas nós. Meu testemunho, ele não é assim, uau, mas o Senhor, ele é misericordioso em todos os aspectos. Né? Eu falo muito pouco de muita coisa do meu passado, mas tenho certeza que meu coração ele é sincero. E eu procuro ser sincero o tempo todo. Porque sinceridade não vem de mim. Sinceridade vem daquele que habita dentro de mim. E eu sou muito feliz. Eu vejo isso. Por mais difícil que muitas situações sejam, nós temos que celebrar. Porque nós passamos, nós enfrentamos, nós vivemos e hoje é Ele, é por Ele que todas as coisas são feitas. Tem dias que às vezes você não quer fazer nada, mas aí você lembra, não, mas espera aí, Jesus, ele veio. Não teve um dia que Jesus descansou, creio eu. Não teve um dia que Jesus passou pela terra que ele falou, hoje eu não quero fazer nada. Então, levante e ande. E é assim que todos os dias eu faço. Amém? E é isso. Espero que vocês tenham se identificado em algum ponto, em algum aspecto de alguma coisa. Amém? Vamos falar da mulher de hoje, que é a irmã Peck. Romanos, capítulo 16. São só 2 versículos. E nós vamos falar dessa irmã num tempo muito difícil. Mas
teve a fé consolidada. São só 2 versículos dela, é o primeiro e o segundo. Eu acho que foi a citação mais rápida de Paulo na Bíblia. No versículo 1 ele fala: recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Uau! Imagina você com a sua carta de recomendação e na carta está escrito: nossa irmã Febe. Ela não era uma cristã de boca para fora. Ela vivia Cristo. Ela era recomendada por aquilo que ela vivia, Cristo. Não era ela, não era Febe que habitava mais ali, mas sim Cristo. E as obras dela reconheciam isso. Imagina as suas obras reconhecerem quem você é. Ela não era uma irmã simplesmente, me converti. Eu sou convertida, agora eu já sou parte de Cristo. Tenho que fazer renúncia, eu não tenho que abrir mão do pecado, eu sou o que eu sou e pronto. Não. Ela vivia aquilo que ela pregava. Ela vivia para Cristo. Ela levava o Evangelho de Cristo. E aqui ela está vindo com uma carta. Foi Paulo quem escreveu. Paulo escreve uma carta de recomendação. E aqui a carta continua. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia. Ela servia. Ela servia. Ela era recomendada pelas obras dela. E aí eu fui pesquisar. Eu falei, não, eu vou falar, mas eu tenho que saber que obra é essa? Que igreja é essa? Como que essa mulher chegou lá? E essa igreja existe até hoje. Imagina você ter uma carta de recomendação. Nós estamos falando de séculos atrás. Imagina essa igreja estar de pé até hoje. Não foi ela que manteve a igreja, foi Cristo. E é isso que muitas vezes nós deixamos de entender. Não somos nós que sustentamos a nossa vida. As dificuldades vão vir, as situações difíceis vão vir. Mas não somos nós que sustentamos. Quando ele habita dentro de nós, isso aqui é muito maior do que nós conseguimos imaginar. A dimensão é muito maior. Não somos mais nós que fazemos nada. Eu não consigo fazer mais nada na força do meu braço. É ele quem conduz. É ele quem é o condutor. E ela não era conduzida pelos pensamentos dela. Porque às vezes nós pensamos, eu penso algo e eu vou fazer. Olhe, peça discernimento. Senhor, é para fazer? Senhor, é para essa hora? Senhor, é para esse tempo? Senhor, é para isso que o Senhor me chamou agora? Porque às vezes nós estamos assumindo coisas também que não é para aquele momento. Às vezes nós estamos assumindo coisas que não é para aquela hora. Fardos que não são para aquele tempo. Aleluia, eu estou tão aleluiada já. Febe era um nome pagão. Febe não era um nome comum. Era aliás, não era um nome santificado. Era um nome pagão. Mas significava brilhante. Eu fui pesquisar, gente. Significava brilhante ou radiante. Uma luz espiritual e uma paixão pelo evangelho. Que se destaca, aleluia, em sua história. Aleluia. Quando ele fala aqui, no versículo 2, para que vocês a recebam no Senhor.
como convém aos santos, e a ajudem em tudo que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Uau! Imagina uma recomendação dessa. Imagina uma recomendação dessa. Imagina você chegando com uma carta em algum ministério no céu, chegando no céu, com uma carta dizendo: recebam a minha irmã, pastora Andréia, ela que foi minha irmã em Cristo, ela que me protegeu, ela que. É isso, é para esse tempo que o Senhor nos chamou, para que nós resgatemos pessoas, para que quando nós chegamos no céu, a nossa carta seja essa: recebam a minha irmã em Cristo. Se você é irmã em Cristo, é porque Cristo vive em você. Se você é irmã em Cristo, é porque Cristo habita em você. E se você é irmã em Cristo, você vai fazer a obra dele. Não importa se a obra dele é pequenininha ou se é grande, ele confiou a você. E a recomendação é sua, para que você faça aquilo que ele te chamou para esse tempo para fazer. Muitas vezes nós ficamos pensando assim: ai, eu sou tão pequenininha, eu sou Gideão na minha casa, mas aquele que habita em você é grande. Aquele que habita em você é tremendo, a ponto de te recomendar onde você chegar, porque é ele quem testifica quem você é ele quem fala: eu sou contigo. Aleluia, aleluia. É ele quem fala: eu sou contigo. É ele quem fala: eu estou aqui com você. Ele não pediu para trazer essa mulher à toa. Ele não pediu para trazer essa mulher por acaso. Ele não me fez pesquisar essa mulher por acaso. Ele me fez pesquisar para acordar aquelas que estão aqui nessa manhã e dizer: qual é a sua carta de recomendação? Qual é a sua boa obra? Qual é a sua boa obra? Aleluia! Ele quer ouvir de você qual é a sua boa obra. Quando nós chegarmos lá, aleluia, nos portões celestiais, que é isso que o meu coração queima. É isso que o meu coração queima. Quando nós chegamos lá, naquele portão celestial, qual será a minha carta de recomendação? Qual será a minha carta de recomendação? Quando eu chegar naquele portão celestial e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Qual a minha carta de recomendação? Aleluia! Que seja como essa. Que seja como essa. Recebam a Priscila, recebam a pastora Andréia, recebam vocês que estão aí, que eu não sei mais quem está aí. Eu não consigo mais enxergar. Aleluia! Recebam, recebam as minhas irmãs em Cristo. Elas que eu chamei para esse tempo para fazer a minha obra. Para fazer a minha obra. Aleluia, a obra não é nossa, a obra é dele. A obra não é nossa, a obra é dele. A obra é dele. A obra é dele. Mas a recomendação, a carta é nossa. Aleluia, receba essa promessa. A carta é nossa. A recomendação é nossa. Aleluia. E ele está aqui. Ele está aqui. É visível, é palpável. Estou pegando fogo. Ele está aqui. Ele está aqui. Muitas vezes nós pensamos assim: eu estou fazendo algo para quem eu nem conheço. Eu estou fazendo algo para quem eu nem conheço. Ah, eu faço de qualquer jeito. Eu faço de qualquer jeito. Estou fazendo algo. Ah, eu vou evangelizar de qualquer jeito. Eu vou evangelizar aqui. Ah, não preciso perder tempo com isso, não. Tanta gente que fala que quer Jesus, mas não quer. Eu vou ficar atrás dessa pessoa agora. Ela servia. Essa é a chave. Essa é a chave. Silencie os seus pensamentos e os seus julgamentos. Ela servia. Ela não estava preocupada se eu queria, se você queria, se a pastora André queria. Ela servia. Ela se comprometeu e ela foi. E ela foi. E ela fez. E aí eu fui pesquisar. Eu falei: não, eu quero saber dessa igreja. Que igreja é essa? Né? Que igreja? Onde está essa igreja? Essa igreja do século I. E nessa época o cristianismo estava se expandindo, se espalhando pelo mundo greco-romano.
e estava enfrentando muita perseguição. Era uma época que os cristãos eram muito perseguidos ali, como nós somos hoje em dia, né? Nós somos perseguidos. Essa perseguição não parou, essa perseguição continua. Muitas vezes disfarçada de muita coisa, mas a perseguição continua aí. Essa igreja do século I. E nesse tempo, uma liderança feminina na igreja, ela representava uma ruptura. Porque era uma igreja patriarcal. Você não vê Paulo citar na Bíblia muitos nomes. Você vê ele citar Priscila, Áquila. Você vê ele citar ali algumas outras mulheres, mas irmã foi só a Febe. Irmã foi só a Febe. Diaconisa foi a Febe. Ela foi uma líder dentro da igreja primitiva do Senhor. Hoje nós chamaríamos ela, não de diaconisa, hoje nós chamaríamos ela de pastora. Se há alguma dúvida que o Senhor não levantou mulheres, está aqui a irmã Febe para confirmar. Eu chamo e eu edifico aquelas que têm o coração voltados para mim. Se o coração está em mim, eu edifico. Se o coração está em mim, eu faço a obra. Não é por capa, não é por autoridade, é por amor, é por honra, é por reconhecimento. E é tão sério que eu estou falando aqui, tão sério que eu estou falando aqui, se você for pesquisar essa igreja ainda existe. Ela ainda existe, ela ainda está lá as ruínas dela, mas ela ainda está lá para confirmar que houve uma pessoa que ali edificou, que ali serviu, que ali trabalhou, e essa é a nossa boa obra. Não importa se você está servindo num lugar onde não estão te vendo, não importa se você está servindo num lugar onde você não é lembrado, onde você não é edificado. Se você está fazendo a boa obra, seu nome está lá, as ruínas estão lá para comprovar que o seu nome faz parte daquele lugar. Às vezes nós estamos buscando evidência, nós estamos buscando ali algo por aparência. O Senhor nos convida nessa manhã, busque por mim, olhe para mim, que seus olhos continuem olhando para mim. Olhem para o céu, como o salmista fala, eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, é para o Senhor, é pelo Senhor que nós somos chamados. Nós estamos muitas vezes preocupados em confirmação, em evidência, que a partir de hoje você queira a confirmação do céu, a evidência do céu, a carta de recomendação do céu. Que a partir de hoje você queira isso, que a sua alma grite por isso, como a minha alma está gritando aqui. Eu quero essa carta. Eu quero essa carta de recomendação de minha irmã. Porque minha irmã não é qualquer pessoa. Minha irmã carrega o DNA de Cristo. Minha irmã carrega o DNA de Cristo. E é esse DNA que eu quero. É esse DNA que eu desejo. É esse DNA que a minha alma está gritando aqui, que meu espírito está gritando. Eu quero, porque é esse que vale. De que vale todos os ouros dessa terra. Se eu não tiver Jesus. É verdade. Se eu não tiver Jesus. De nada adianta. Aqui não fala se ela era alta, se ela era baixa, se ela era casada, se ela era viúva, se ela era separada. Aqui não fala se ela era divorciada. Aqui não fala se ela era alta, baixa, gorda, magra. Aqui só fala que era irmã. Glória. Aqui só fala que ela era irmã. E aqui fala mais. Se ela protegia, se ela era protetora de Paulo, nessa época, se ela ajudava muitos irmãos, ela era proveniente. Ela era uma pessoa com poder aquisitivo bom. Então ela fazia obra. Se ela conseguia proteger, se ela conseguia guardar, se ela conseguia ajudar os outros irmãos, num século I, onde tudo era muito difícil para a mulher, muito mais difícil do que hoje em dia, ela não era apegada a bem material. Ela era uma pessoa que investia na obra. Ela era uma pessoa que guardava. Porque para você proteger alguém naquele tempo, era pago, gente. Você tinha que pagar a segurança. Você tinha que pagar.
Não sei se vocês viram alguns filmes antigos de Paulo. Paulo tinha que passar por túneis subterrâneos e os túneis eram pagos, você tinha que pagar. A pessoa tinha que. Ele conseguia muitas pessoas de posse para ajudar ele nesse tempo para levar o evangelho, até para que eles pudessem fugir de alguns lugares onde eles estavam sendo perseguidos. Então, muitos irmãos eles tinham que fugir, inclusive ela depois teve, eu creio eu, que deva ter que sair do lugar onde ela estava. Mas ela ajudava. Ela era uma pessoa de posse. Ela investia naquilo que ela acreditava, que era o evangelho. E hoje eu te convido à reflexão. Você tem investido na obra? Porque às vezes nós achamos que eu só dizimo. Eu dizimo, eu oferto, eu financio, eu estou investindo. E a palavra do Senhor nos fala para olhar para os órfãos e as viúvas. Isso não tem nada a ver com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Isso tem a ver com o nosso coração. Isso tem a ver com o nosso coração. A palavra do Senhor também fala para que nós nos capacitemos. Para que nós nos capacitemos é necessário o quê? Buscar instrução. E como que nós conseguimos instrução? Com aqueles que já foram instruídos, com aqueles que já receberam a palavra, aqueles que já receberam a instrução. Então é necessário sim buscar orientação, estudar, se capacitar. A palavra está aqui. Está aqui. Mas às vezes para que ela esteja ativada em você, precisa de um mentor, de um instrutor, de um apóstolo. Então, para com esse pensamento pequeno de reino, de que a coisa do Senhor é tudo de graça, tem que ser de graça. Para com isso. De graça está aqui a palavra. Mas se você quer mais, invista em você. Se capacite. E quando você está investindo em você, não é só em você, é no reino. Você está investindo no reino do Senhor. Quebre-se esse paradigma. Quebre esse pensamento pequeno. Muitas vezes nós estamos ali, próximo de chegar num lugar, preparado pelo Senhor. Mas a nossa mentalidade faz com que a gente fique o quê? Parado no mesmo lugar. Eu não quero ficar parado no mesmo lugar, não. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Eu quero chegar naquele portão ali, com a minha carta ali, Senhor. Tá aqui. Tá aqui. Eu vim recomendada. Aleluia. E esse é o meu desejo nessa manhã. Que você possa ter sentido um pouquinho daquilo que o Espírito Santo queria que eu trouxesse aqui. Eu não vim para falar muito tempo. Eu não vim para falar o texto muito bonito. Eu vim para falar qual é a sua carta de recomendação. Ele está aqui gritando comigo, qual é a sua carta de recomendação? Qual é a sua carta de recomendação? Aleluia, aleluia. Que você queira, que você leia esses 2 versículos, são tão pequenininhos. Mas que você leia, que você medite e fale, eu quero ser reconhecida como irmã. Irmã não é só batizar, irmã não é só descer as águas, irmã é viver Cristo. Irmã é viver Cristo todos os dias. É silenciar aquilo que eu sou. Eu sou obra ruim. A minha carne é ruim. A minha carne é ruim. Mas as obras dele são boas. As obras dele são boas. E as obras dele que vivem em mim. A minha vida é testemunho vivo disso. Ele vive em mim. E é assim que nós temos que desejar. Que as obras dele vivam em cada uma de nós. Em cada uma de nós. Podia falar aqui da mulher do fluxo de sangue, que eu ia falar de cura, que eu ia falar de libertação, mas ele falou, não, vai falar de carta. Vai falar de carta de recomendação. Vai falar que essas mulheres que têm que buscar ter o DNA de Cristo para buscar essa carta. Para buscar essa carta. Para receber esse título de serva. Aquela que serviu com amor. E para lembrar que as obras que ela fez, mesmo que em ruínas, ainda conseguem ser vistas e lembradas. Olha que lindo! Vistas e lembradas. Se você for pesquisar depois essa igreja de Cencreia, você vai ver que, se eu não me engano, fica na Grécia.
Você vai lembrar, você vai ver que tem as fotos delas de ruína na internet. Depois vocês procurem, vocês olhem. Vocês vão ver que a obra, ela já foi, porque são séculos. Século I, ela já se foi, mas a obra dela ficou. E que nós lembremos disso. Aquilo que nós fazemos por Cristo, aquilo que nós fazemos por Ele. Nós vamos, porque nós somos de carne. Um dia nós vamos, a nossa senha vai chamar e nós vamos. Mas que nós vamos com essa carta de recomendação e as obras que nós fizemos aqui, aquilo que nós construímos aqui por amor a Cristo, as obras ficarão. Ficarão. Glória. Às vezes nós pensamos assim, aqui é o momento, é um tempo momentâneo. Shalom, shalom, Márcia. Eu tô muito doente, até a hora que eu não consegui enxergar quem tá falando isso. Desculpa. Pri, sabe o que o Espírito Santo, né, tá falando aqui? Que a gente tem falado sempre e confirma através dessa palavra, é que muitas das vezes a gente fica procurando fama, aplausos, palcos, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero ser reconhecida como aquela apóstola, como aquela pastora. Não, a gente precisa desejar ser reconhecida com uma carta de recomendação. Aquelas que estão no secreto, porque Febe estava no secreto, ela servia no secreto. Tanto que eu nunca vi, como eu falei ontem de Mical, eu nunca vi ninguém pregar sobre Febe. Eu nunca vi, eu tenho certeza que se a gente perguntar para essas mulheres aqui, que elas nem nunca tinham, às vezes leram a Bíblia assim, mas leu e passou, e você nunca nem tinha ouvido falar de Febe, da importância de Febe, uma mulher que estava no esconderijo, mas servia. Nessa madrugada, o Senhor me tomou na oração da madrugada sobre falar em servir. Nós fomos chamadas para servir. E quando a gente serve, a gente tem a carta de recomendação. Só que às vezes a gente não quer servir. A gente quer o microfone. Ah, não, ela tá vendo aquela irmã lá, lá, tá sendo chamada para pregar em tudo quanto é lugar. Eu tô aqui, ó, quietinha aqui no meu esconderijo. O Senhor falou muito comigo nessa madrugada, né? Sobre o nosso ministério online, que nós às vezes ficamos ocultas, escondidas, mas como que a gente tem vivido assim o sobrenatural de Deus, um avivamento, né? Entrou uma missionária nova no grupo e eu vi que a Michele colocou lá assim hoje, né? Seja bem-vindo e venha ter não é crescimento, é tipo um avivamento, não estou lembrando a palavra que a Michele escreveu lá, um crescimento mesmo espiritual, um despertar mesmo espiritual, mas de quem nunca ouviu falar. Às vezes você nunca ouviu falar na pastora André, às vezes você nunca ouviu falar na Priscila, mas nós estamos ali para servir, nós não estamos ali para ganhar dinheiro, nós estamos ali para servir, para fazer a obra do Senhor. E eu tenho certeza que quando chegar o dia, ele vai falar assim, ó, aqui está a carta de recomendação da Priscila. Aqui está a carta de recomendação da pastora André, porque elas me serviram, mulheres foram curadas, elas acolheram mulheres, elas levaram a palavra, elas levaram conhecimento para essas mulheres que às vezes, né, Deus tem falado muito conosco sobre intercessão, às vezes mulheres que são intercessoras na igreja, mas não sabem nem o que é ser uma intercessora, não sabem nem qual que é o posicionamento de uma intercessora. Então, essa palavra de hoje veio confirmar, não preocupe com o palco, com o aplauso, com o púlpito. Tem pessoas que às vezes saem da igreja porque não têm oportunidade de pregar a palavra, né? Como foi falado ontem, está tão ferida que fica assim, Priscila está lá todo dia, Priscila prega todo dia, Priscila o pastor pede ela todo dia, Priscila, mas e eu? Às vezes é para você ser febre. Às vezes é para você estar no esconderijo. Às vezes é para você estar cuidando, como a Priscila falou, dos órfãos, das viúvas que estão passando necessidade. O Senhor falou muito comigo nessa madrugada. Todo mundo quer viver a prosperidade financeira, mas não querem obedecer. Lá em Deuteronômio 28 vai nos falar, se obedeceres os mandamentos do Senhor, os seus celeiros serão cheios, você não vai mais pegar emprestado, você que vai emprestar para outras nações, mas existe um se, mas e se obedecer? Mas e se servir? Qual é o meu propósito, pastor? É servir. Todo mundo fica perguntando, Pri, qual é o meu propósito? Se você montar uma mentoria e falar assim, eu vou te contar qual é o seu propósito, todo mundo entra, todo mundo entra. Porque todo mundo quer saber qual é o meu propósito, né? O seu propósito é servir.
Seu propósito é ser como Febe aqui, ó. Uma mulher, né, que era uma mulher. Olha o que vai falar aqui no versículo 2: para que a recebais no Senhor, como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim, tem servido a muitos, como também a mim. E será que se o Senhor voltar hoje, vocês todas que estão aqui, será que ele vai te dar essa carta de recomendação? Será que ele vai falar assim, ó, a Josi está aqui, a Josi me serviu. A Josi, nossa, a Josi, cada mulher que eu pus para ela convidou para o grupo, porque às vezes tem coisas que você ainda não está liderando, mas você pode chamar ela para vir onde você está. Aonde você está sendo alimentada, onde você está sendo transformada, aonde você está sendo servida. E aí, se o Senhor te perguntar hoje, se você pedir uma carta de recomendação hoje, ou o Senhor vai falar assim, cansei de chamar a Maria, mas a Maria não foi nenhuma vez. Cansei de colocar pessoas no caminho de Maria, ela falou assim, não, vou mandar lá para Priscila, porque é a Priscila que sabe, mas eu não. E é você que ele quer. Febe nunca foi falada, nunca foi citada. Você já foi num culto, gente? Escreve aí, você já foi num culto que alguém falou de Febe? Você já foi num culto que alguém falou assim, sobre a carta de recomendação de Febe? Parecendo a Fabiana, né? A Fabiana falou que queria pregar sobre aqueles que não são vistos. E eu queria pregar para aquela que é vista. Eu falei, senhora, eu vou falar dessa. Ele, não, vai falar dessa. Então, e assim, ontem eu já falei, né, que eu nunca tinha visto ninguém falar, né? Ontem a palavra que a Fabiana trouxe ali de Mical, né? Então, às vezes a gente quer falar de Esther, que são mulheres de posicionamento, referência, mulher de fluxo de sangue, Ana, Maria, né? Joquebede, são mulheres assim que você vê. E o que Deus falou muito comigo desde ontem? Uma vez eu escutei uma palavra, a primeira vez que eu escutei foi da pastora Cláudia. E ela trouxe sobre as parteiras de Moisés, que Uau. nem nome elas tinham, mas que fizeram parte da história do libertador. Então você está vendo que cada mulher, cada pessoa vai fazer parte da história de alguém. Aqui está falando de Febe, né? Que recebeu até a Paulo, né? Que cuidou até de Paulo, que cuidou de muitos. Então, nós, às vezes você está aqui falando assim, Sandra, né? A Sandra, nossa, nem vi falar no nome da Sandra, mas ela fez parte da história de alguém. Ela trouxe alguém para Jesus. Ela contou o testemunho dela para alguém. Ela foi referência de Cristo. Nós precisamos pedir que nós sejamos referência de Cristo aqui na Terra. Foi para isso que ele nos chamou, para a gente refletir a luz de Cristo, para que aonde a gente chegar, que a luz de Cristo chega através da nossa vida. Então, se você está aqui hoje achando que você é muito pequena, que você não está sendo vista, porque às vezes chegou aqui, alguém que hoje você trouxe essa palavra, e às vezes essa pessoa está assim, mas eu faço, eu oro, eu estou lá na intercessão, mas ninguém me enxerga, ninguém me vê, mas ninguém precisa te enxergar, não. Quem precisa te enxergar é Cristo. É Ele que precisa te enxergar para te dar uma carta de recomendação. Quando eu me desvinculei da minha igreja física em São João del Rei, um dia o meu pastor mandou uma mensagem para mim assim, filha, você falando agora, eu estou lembrando, não precisa te preocupar, porque aonde você for, se você precisar de uma carta de recomendação, você pode me pedir, porque eu vou dar. Então é sobre isso, é sobre isso, é sobre o nosso caráter, né? É sobre as pessoas falarem assim, nossa, aquela ali tem um caráter parecido com Cristo. Aquela ali, tudo que ela tem feito tem glorificado o nome de Cristo. Aquela ali, ó, ela serve a muitos. Aquela ali, eu tenho um exército de mulheres ali no ministério online que muitos não acreditam, que muitos não dão valor, mas tem mulheres sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa madrugada eu orava e falava, Senhor, o meu maior desejo é que as pessoas olhem e falem assim, a pastora Andréia é inspiração, é um incentivo sobre buscar o Espírito Santo, é referência sobre o amigo Espírito Santo. Eu já ouvi algumas mulheres falarem assim, quando eu falo do Espírito Santo, eu lembro da senhora, pastora. E esse é o meu desejo, para que as pessoas cheguem a mim e falem, me apresenta o seu amigo. O dia que eu li o livro de Benny Hinn, que ele nem sabia quem era o Espírito Santo.
quando ele chegou lá no culto de Kathleen Ruma, que ela chorou, falando, não entristeça o meu amigo Espírito Santo. E eu fui tomada nessa madrugada, em lágrimas, falando com as mulheres, não entristeça o meu amigo Espírito Santo. E naquele dia ali, ele começou a desejar, não sabia como, por quê, para quê, mas ele foi para o quarto dele e falou, eu quero conhecer esse amigo de Kathleen Ruma. E esse é o meu desejo, que as pessoas da minha casa, os meus filhos, o meu esposo, eu orava assim nessa madrugada, que eles desejem conhecer o meu amigo Espírito Santo, para que eles possam ser liderados por eles, em nome de Jesus. Amém? A Josi escreveu aí, pastor, o Espírito tem gritado o nome de uma mulher no meu coração. Uma mulher que também buscava Deus, mas que também não é tão conhecida. Mas ela tem falado tanto comigo. E é tantas mulheres, gente, na Bíblia, se você for buscar, que não tem nem nome. Esses dias, né? A gente falou sobre a mulher cananeia, que a pastora Eliane trouxe. Nem nome ela tinha. Nem nome ela tinha. E aquela mulher não era nem convertida. Quando ela chega a Jesus, ela não pede para ela pede para a filha dela. E quando ela trouxe essa palavra, falou muito comigo, porque quando a gente tem uma fé estrondosa, ele não precisa nem de ir lá tocar. Com apenas uma palavra, ela foi salva, a filha dela foi liberta. E um dia a gente estava na madrugada, a Anéia trouxe a palavra do centurião, que ele entende de autoridade. E ele falava com o Senhor, eu sei que se eu mandar o meu servo, e ele vai, se eu mandar ele ficar, ele fica, porque eu tenho autoridade. E eu sei que o Senhor tem essa autoridade. Então, se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Só que às vezes a gente está vivendo uma fé muito rasa. A gente está vivendo muito no raso. A igreja está cheia, mas de pessoas sem fé. Falam que tem fé, mas na hora que o Senhor dá projetos, foi falado muito ontem no culto, a gente não acredita que ele vai fazer. A gente não acredita que ele vai nos apresentar parceiros dele para nos ajudar naquilo que a gente tem dificuldade. A gente não acredita que ele vai colocar Arão no nosso caminho como ele colocou para Moisés. A gente fala, mas a gente falar, a gente tem que viver. Aí a gente colocar o pé onde não tem chão. E eu tenho vivido assim, uma fé estrondosa desde que eu pedi, lá em 2024, que eu falava uma fé avassaladora. O Senhor foi me dando projetos para aumentar a minha fé, porque não acha que a fé vai chegar e cair assim, pum. Não. Ele vai dar projetos, ele vai falar assim, ó, Priscila, mês que vem agora você vai lá para Bélgica pregar lá para 1.000 mulheres. Eu falo assim, que como? Não, a gente não pergunta como, porque a gente não fala eis-me aqui. Então, quando a gente fala eis-me aqui, estou aqui para te servir, é isso. Ele vai te dar uma coisa assim, que se você olhar com seus olhos naturais, não tem como. Se você olhar, quando eu lancei o livro Despertado, eu não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha nada. Não sabia nem escrever, não sabia nem colocar em PDF. Mas uma fé, eu não pedi uma fé avassaladora, ele me deu um projeto para me ver se eu ia obedecer, para depois ele destravar o Congresso Lapidadas, para depois ele destravar o outro livro que está vindo, porque eu obedeci no primeiro. Mas às vezes Deus tem dado coisas para você, você está achando que você é febre, que você não, ninguém está te vendo. Aí você vai falar assim, isso aí é para pastor André, já escreveu o livro, já tem ministério lá. Não, se ele quisesse ela, ele chamava ela. Se ele quiser a Priscila, ele vai chamar a Priscila. O que ele fez hoje? Ele falou para a Priscila que ele queria falar de fé. Mas ele não falou com a pastora André, ele não falou com a Josi. Ele falou, foi com a Priscila. E se a Priscila fala assim, não, febre, nossa, ninguém nem conhece ela, como é que eu vou lá falar de febre? E eu vou falar de preciso. febre. O que eu vou falar de febre? 2 versículos. O que eu vou falar? Não, eu quero falar lá da mulher de fluxo de sangue, que tem história ali, né? É cura física, é cura emocional, quantas curas aquela mulher teve. Não, eu quero que você fale de febre. E ela falou assim, Ele eu não vou tá falar cheio de mais. fazer isso comigo, pastor André. Eu nem eu conhecia. Ele é cheio de fazer isso comigo. Como fala, ele quebra o ego. Ele quebra o ego. A gente está prontinho aqui. Não, tô prontinho aqui. Já fiz aqui, já sei. Ele me deu a pregação. Não fui eu, não, gente. Ele me deu a pregação da maneira que eu sinto todinha, todinha. Um dia, além ele falou, pega o papel e a caneta. Agora eu vou ministrar em você. E aí ele ministrou em mim. Eu chorei muito nesse dia. E eu tenho a pregação todinha escrita. Quando foi ontem, eu converso com a pastora André. A pastora André falou assim, não foi? Eu falei, então tá bom, essa mesmo. Já peguei o caderninho. Já peguei o caderninho.
É, Aí, aí ele falou assim, não, tá muito cômodo. a Não, eu mulher não me quero perguntou, gente, a mulher do fluxo de sangue já foi falado. Não, É, não, tá muito cômodo. Não, não quero você assim. Quero que você fale de febre. Eu falei, febre? Quem é febre? Aí eu, quem é febre? Aí eu já sentei na cozinha. Aí ele foi falando comigo. Gente, é sempre assim. Às vezes vocês acham que quando a gente vai trazer uma palavra, somos. Eu que tô lendo aqui, eu falo o que eu quero. Não, gente. Ele ministra primeiro em mim. Quando ele falou comigo da carta ontem, eu já queria pular ontem. Eu já queria falar ontem com você. Pastor André, a carta de recomendação. E a carta não. Porque a pastora André me conhece. Quando eu pego fogo, eu já tô ali. Ela e a Neia, coitada. A Neia também tem sofrido. Quando eu pego fogo, gente, eu quero contar para todo mundo, porque eu sou assim. Eu sou aquela pessoa que faísca, mas eu quero incendiar todo mundo junto. Eu não tenho esse negócio de, ai, é só para mim, é comigo. Não, eu quero que todo mundo incendeie junto, viva junto. A paixão que eu tenho pelo Evangelho é tão grande, assim, também pelo Espírito Santo, que eu sou aquela pessoa que quero estar compartilhando. Aquilo que eu estou vivendo ali, eu quero que todo mundo viva. Mas ele falou, segure amanhã. Eu falei, meu Deus, como que eu durmo? Meu pensamento é como que eu durmo? Você não dorme, você fica aleluiado, você quer contar para todo mundo. Quando ele falou para mim da carta ontem, carta de recomendação. Carta de recomendação. Meu Deus, que responsabilidade. A primeira coisa que eu pensei, que responsabilidade. Né? Você tem que vir falar, olha, uma mulher teve uma carta de recomendação. Queira essa carta. Queira viver as obras para que seu nome, você vai, mas o seu nome é aqui lembrado pelo aquilo que você fez, pelas boas obras que você aqui realizou. Queira viver isso. Porque é assim que meu Espírito está desde ontem gritando. Quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero ser reconhecida assim como irmã. Irmã, se você é irmã, você carrega o DNA de Cristo. Não é mais o seu. Ele já vive em você. E quando a pastora André falava de Benihim, às vezes o Espírito Santo ele faz algo conosco que nós não entendemos. Benihim, ele esteve na Argentina no passado. Meu coração queimou muito, porque eu queria ir até a Argentina no passado. Eu queria ir até lá, receber aquela unção de Benihim. Benihim, eu entendo hoje que ele é um dos grandes ativadores que nós temos, né? Tenho uma intimidade muito grande com o Espírito Santo e eu me entristeci porque eu tenho 3 filhos, há toda uma logística para se organizar para ir. Quando é do Senhor, o Senhor coloca o recurso e você vai. Eu não vou falar de recurso, eu vou falar de organização. E eu me entristeci. E eu senti que ele queria que eu fosse. Deus é tão bom que esse ano não teria cruzada do Espírito Santo aqui no Brasil. A cruzada que o apóstolo Denard faria, eu queria que seria para o ano que vem. Era algo assim. Ele trouxe o bem aqui em São Paulo. Então, assim, aquilo que ele coloca no nosso coração, ele não coloca à toa. Ele não coloca à toa. Ele coloca para que você creia e para que você viva. Eu me entristeci, eu sei que era algo que ele queria que eu fizesse, mas a logística para organizar eu não conseguiria naquele tempo. E aí, ele sabia o que estava queimando no meu coração. A possibilidade muito pequena, mas aconteceu. E eu estive lá. Foi algo surreal, foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural que eu vivi. Não vou falar do Joel, né? Porque o Joel também foi outro presente. Tem hora que eu acho que eu sou muito mimada. O Joel também foi outro presente. Acho que para muitos irmãos que estavam orando ali também não foram um alinhamento. Acho que o Joel é um grande presente esse ano também. E ele, no começo do ano ele falou comigo, ele falou, esse ano você vai viver os bastidores. Eu quero você vendo os bastidores de tudo. E eu tenho visto os bastidores de tudo. Em muitos lugares que eu tenho frequentado, em muitos lugares que eu tenho ido, e eu tenho visto o Senhor em muitos deles, né? Tem grandes homens, tem grandes generais. Eu falo que hoje nós temos grandes generais aqui na Terra, né? E para a glória do Senhor eu tenho contato. O apóstolo Laval é uma
uma grande amiga, virou mãezona, virou amiga. E eu tenho a honra de conhecer esses grandes generais, né? E trazem conhecimento para a nossa vida. Cada um agrega um pouco, cada um agrega um pouco, né? Posso Larissa, que não tem como não falar, que ela foi um grande destravada, né? A apóstola Larissa, além de ser uma grande ativadora, ela é aquela que destravou todas as coisas na minha vida. Tudo, não tem como não reconhecer. Sou projeto dela, né? Eu falo que ela gerou todas nós do ministério veio do útero dela, do ventre dela mesma, daquilo que ela gerou em oração. E nós fomos ativadas ali através da vida dela, da renúncia dela. Não tem como não honrar a vida dela. Né? Por onde eu passo, eu falo, eu sou filha da Larissa, sou filha dela. Ela nem me conhece, mas sou filha dela. Sou filha dela. Por quê? Porque ela me gerou. Não tem como não falar que ela não gerou. Nós falamos em gerar, é o que a pastora Andréa faz na madrugada. Ela ora para aquelas que não estão lá, aquelas que vão chegar. E assim a minha apóstola orou. E hoje nós vemos aí o ministério avançando, mulheres sendo ativadas, mulheres levando a palavra. E isso para nós é maravilhoso. Isso para nós é um destravar muito grande. Nós vemos amor, nós vemos dedicação, nós vemos reconhecimento, sim. Não de pessoas, mas do Senhor. Nós vemos que o Senhor tem reconhecido tudo aquilo que nós temos feito, as obras. Por mais que nós estejamos ali quietinhas, né, muitas vezes eu fico muito preocupada quando o Senhor entrega alguma coisa para fazer em evidência, assim, de aparência, alguma coisa assim, eu fico muito preocupada. Tanto que eu retenho muita coisa que o Senhor fez. Por quê? Porque eu já trabalhei muito com esse negócio de internet, né? Vamos dizer assim. Houve um tempo em que eu ganhava dinheiro como influencer na internet. Eu tinha parceria com algumas marcas ali de um tempo atrás, né? Claro, então havia ali um contrato, né? E talvez hoje, quando você vai para a internet falar do Senhor, muitas pessoas pensam aí, já quer a janelinha para aparecer. Agora você é influencer do reino, agora você quer, né? Então Priscila, me retalio muito. Ah, não, Senhor. Dá para outra pessoa esse projeto? Deixa eu quieta ali, né? Deixa eu ali na minha. E ele fala, não, desse tempo. E ele entregou o projeto um tempo atrás, ainda estou orando, para fazer tipo, um café com ele, uma mesa com ele. Mas eu oro muito, peço, Senhor, amadurece muito em mim, porque eu fico muito, muito preocupada. Vocês podem achar que não, mas eu fico muito preocupada, gente. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. A gente tem que ter temor em tudo que a gente faz. Por mais que é para o reino, tem que ter excelência, compromisso. Às vezes o Senhor ele vai te dar algo, como ele me dá, para ver se você tem compromisso de estar todo dia ali. Como a pastora André está aqui. Devocional todo dia que é fácil? Não, não é. É uma primícia que ela faz. Ela está fazendo uma primícia, que não é porque ela quer, não é evidência que ela quer estar aqui para aparecer. É a carta de recomendação dela, que ela está buscando aqui no devocional dela, todos os dias, porque é aqui que ela alcança as mulheres. Quando você se compromete a fazer algo publicamente, você tem que honrar aquilo que você está fazendo. Todos os dias aquilo que você está fazendo. Isso é um compromisso. E quando nós assumimos um compromisso, nós às vezes não pensamos muito, não, porque tem a nossa casa, tem o nosso filho, tem um dia que você vai ficar ali com uma dor de cabeça, que você vai ficar doente, mas é um compromisso. E muitas vezes você vem aqui doente ou não, com problema ou não, sangrando ou não. Então, primiciem, estejam aqui, honrem a vida dela, porque isso aqui não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu falo por mim, que, como fala, a gente se pode. Começa a tirar o corpinho fora, porque assumir compromisso não é fácil, não é fácil, gente. Ainda mais quando é para as coisas do Senhor, porque vem retaliação, vem perseguição, de vez em quando aparecem uns aleluiados aí do contrário, e é assim. Mas não é por ela, o amor não é por ela, o amor é pela palavra. Tomem a vida dela. Estejam aqui no devocional, estejam acompanhando aquilo que ela posta, aquilo que ela compartilha ali, porque é uma dedicação para o reino. A ideia não é só, ela quer aparecer ali. Não, não é, gente, não é. Se vocês soubessem que não é. É muito sério, é muito sério, muito sério. Só ela sabe o que ela enfrenta na casa dela, só ela sabe o que ela enfrenta quando ela desliga a câmerazinha ali, termina o devocional, só ela sabe a batalha que ela enfrenta ali. Então, honrem a vida dela, estejam com ela. E eu creio que
Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, grandes coisas o Senhor ainda fará, grandes coisas o Senhor ainda vai fazer com todas nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, professor André. Vamos orar Amém. para encerrar, senão vamos ficar aqui até meio-dia. Se deixar, né, a gente começa a falar, a gente não para, não, gente. Meu Deus. Até meio-dia aqui. A Michelle já está aí, a Michelle já está aí. A Michelle esses dias, coitada, na reunião ali, gente, fiquei até com dó da Michelle ali. Por causa dos horários da Michelle, perdão, Michelle. Não vamos fazer mais a reunião tão tarde Parece assim, que não. tá querendo dormir, mas não quer sair, quer continuar. É desse jeito, gente, é desse jeito. Então, assim, vamos agradecer ao Senhor, né, pelo sim da Priscila, pelo transbordar nessa manhã. Eu creio que você transbordou, você está tão cheia, é isso que o Senhor quer de você, Priscila, que você venha derramar cada dia mais, para que Ele possa te encher mais. E uma coisa importante de a gente entender, porque às vezes você é nova e você acha que você está tão cheia que você não pode transbordar. Porque se você transbordar, você vai perder, não, você vai ganhar mais. Vai vir mais unção nova, vai vir mais óleo novo, vai vir mais vinho novo sobre você. Então, qual que é a maneira que o Senhor quer que você transborde? Quando eu venho para os meus devocionais todos os dias, eu estou transbordando. E quando eu transbordo, ele me enche mais. Quando eu vou para a oração da madrugada, igual foi essa oração da madrugada, eu me esvaziei. Eu estava tão cheia que eu me esvaziei. E aí, o que ele fez? Ele me encheu mais para estar aqui no devocional. Aqui a gente está esvaziando, transbordando. Quando for mais tarde na oração, ele vai nos encher mais e mais e mais. Então, pergunta ao Senhor hoje, o que você pode fazer para você transbordar? Às vezes é uma oração no WhatsApp que você vai mandar para alguém. O Senhor tem falado muito comigo, e você está falando aqui, já está martelando YouTube, 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 YouTube. E o Senhor está falando comigo já tem um tempo. Eu fiz a arte, gente, olha só como que a gente para no meio do caminho, porque eu fiz a arte, divulguei que toda quarta-feira ia fazer live no YouTube. Ainda falei que a Priscila, você é a primeira convidada, é você que vai comigo. E aí vem o que acontece? Vem tanta coisa, vem ministério, vem os problemas, vem os levantes, e quando você acaba se distraindo. Por que eu estou contando? Porque a gente também se distrai. E ontem foi falado no culto de ontem, se eu coloco projetos, pare e pensa, eu estou aqui no Instagram, eu estou ganhando muitas mulheres, mas eu também posso acessar o YouTube e também ganhar muitas mulheres no YouTube. Eu posso acessar um TikTok e ganhar muitas mulheres no TikTok. Então, o que o Senhor já falou para você fazer? Só que você está procrastinando, só que você está adiando, só que você está empurrando com a barriga, né? Então, eu falo muito com a Ju, ela está aí, né? Que ela é uma adoradora. Quantas pessoas, às vezes, precisam de ouvir um louvor, que vai ser resposta de oração através da vida dela. Mas como que eu posso começar? O que eu posso fazer? É no Instagram? É uma live de adoração? Né? Às vezes você não vai falar nada, às vezes você só vai adorar e vai chegar pessoas e falar assim, Ju, nossa, aquele louvor lá foi resposta de oração. Eu estava pensando em morrer hoje, mas quando você trouxe aquele louvor, renovou as minhas forças. Então, assim, cada uma Deus vai usar de uma maneira. Né? Hoje a gente existe aí o Google Meet, né? Que, né? Quantas mulheres a gente pode reunir? Às vezes você vai começar você em mais uma. Foi assim que começou esse ministério. Não tinha, bem dizer, quase ninguém no ministério. E olha quantas mulheres têm chegado, né? Eu falo muito da Josi, a Josi chegou, está sendo transformada. A Josi vem em novembro, através do devocional. Quantas mulheres que a Josi já trouxe? A Sandra está aqui, veio da Josi. A Valdirene está aqui, veio da Josi. A Irismar, a Maria de Fátima, a Conceição, a Maura. Por causa de uma que disse sim, por causa de uma que se posicionou. Então, se você se posicionar hoje, não é sobre você, é sobre as vidas que vai ser gerada através de você. É sobre gerar vidas, né? A Pri falou aí da apóstola Larissa. Quantas vidas a apóstola Larissa tem gerado? É milhares, não é uma, não, é milhares. E pelo transbordo dela, porque ela transborda todo dia. Se você não quiser pagar um curso dela, não quiser fazer nada com ela, só com o que ela derrama. Eu vou falar por mim, porque a chave de virada da minha vida, eu fui capacitada pelo Espírito Santo, mas direcionada pela apóstola Larissa. Foi ela que destravou, ela que me fez ter esse crescimento espiritual, ela que me fez conhecer o que é ter uma vida jejuada. Para eu ser essa pastora louca do jejum, foi ela que me ensinou. Então, assim, eu honro a vida dela, honro o Ministério Global Fire, para mim estar vivendo tudo que eu estou vivendo, para o meu ministério estar vivendo tudo que eu estou vivendo, eu fui ativada por ela. Ela tem ali, né, o dom de ativação. Eu fui ativada por ela, esse desejo
né, de conhecer o amigo Espírito Santo, foi através da apóstola Larissa. Então, assim, o Senhor tem nos apresentado, né, Pri, várias janelas, várias oportunidades. Às vezes você nem conhece o Espírito Santo, né? Quem quiser participar do ministério online, a gente tem o grupo de relacionamento com o Espírito Santo, tem grupo de leitura da Bíblia, tem grupo de sentinelas que tem oração 6, meio-dia, 3. Agora a gente abriu janela para oração no grupo, 9 horas, 6 horas da tarde, 9 horas tem oração comigo. Meia-noite começou ontem a oração com a Graciana. 3 horas da manhã tem oração da madrugada comigo. Então, pastora, mas eu não consigo todos os horários. Nem é para você participar todos os horários, se você não puder. Mas se você tirar um para você participar, você vai ser avivado. Hoje eu entrei 6 horas da manhã, né? Quando eu estava indo levar o Gabriel na escola, estava no finalzinho, e eu vi ali a Madalena orando, a Ju louvando, coisa mais linda, gente. É a coisa mais linda. E há um tempo o Senhor falou, delega para algumas pessoas, né, Pri? E a gente delegou para algumas mulheres que estão ali posicionadas. Tem uma responsável na janela das 6, tem uma responsável na janela do meio-dia. E mulheres que às vezes não abriam nem a boca, nem falavam, mas começaram. Começaram. E às vezes você vai falar assim, ai, pastor, mas eu tenho muita vergonha. Como é que eu vou começar? Eu não sei nem orar, mas para você saber orar, você precisa começar. Você vai orar 1 minuto, 30 segundos, e depois você vai ver como você já vai estar orando meia hora, 1 hora. Pastora, você, Priscila, tem sido responsável por essa ativação, esse destravar espiritual também na minha vida. E glória a Deus por isso. E eu falo que eu e a Pri estamos aqui disponíveis para servir, né, Pri? Mas às vezes as você meninas não pensam decide. assim, às vezes muitas, quando a gente fala assim, entra no grupo, às vezes a menina fala, mas é mais um grupo. A gente tenta fazer com que não seja só mais um grupo, gente. A gente tenta fazer com que seja uma irmandade mesmo, sabe? A ideia é que todo mundo aprenda junto. Aquilo que eu sei, de nada tem valia se eu não compartilhar. Fica um conhecimento válido, né? E a ideia é que todas nós caminhemos juntos. Às vezes, assim, se você está cansada, às vezes você precisa de alguém para conversar, se você precisa de alguém para desabafar, nem sempre a gente vai conseguir ouvir aquilo que você tem para falar. Até peço desculpa porque essa demanda é muito grande, pessoal mesmo, né? Tanto minha quanto da pastora. Mas aí você tem um grupo, e aí você tem a oração. Gente, a oração, ela supre tudo. De repente você está passando por um momento difícil, você vai lá no grupo Sentinelas que nós temos e coloca uma oração em áudio, ou pede uma oração. Sempre tem alguma irmã lá para orar, sempre tem alguma irmã ali para interceder. Então o grupo ele só existe porque vocês estão lá, né? Porque as meninas estão lá. Se não tivessem vocês, não teria o grupo, né? Não existiria o grupo. E é muito bom estar em família. É muito bom quando nós somos todas acolhidas. E nós, mulheres, já temos muitas vulnerabilidades. Nós temos muitas dificuldades, às vezes, de fala, de ser acolhida. Talvez você não consegue conversar na sua casa. Às vezes você não consegue conversar com seu esposo. Existem coisas que eu não consigo conversar com o meu, gente. Eu fico tão aleluiada que eu não consigo compartilhar, não. Quando eu vou falar, ele fica olhando na minha cara como se eu fosse um ET, muitas vezes. E eu fico quieta, falar, ai, Senhor, não dá para falar muito, já entendi. E você precisa de alguém, sim, para você conversar. Não para você se apoiar, não para você depender, ser dependente, mas você precisa de pessoas que caminhem com você, para que elas possam, cada uma te incentivar. Cada uma está num tempo, cada uma tem um estágio, né? Eu tenho um, a professora ainda tem um, né? E cada uma tem um estágio ali, mas todas nós caminhamos juntos. Isso é maravilhoso. Né? Isso é edificante para o reino mesmo do Senhor. E a ideia é que cada uma dali na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua igreja, enfim, aonde vocês forem plantadas, vocês floresçam. Né? Vocês floresçam, vocês transbordam. Que aquilo que vocês recebem ali, que vocês transbordam para outra pessoa. Porque como o pastor André falou, você vai estar tão cheia, você vai derramando, né? É igual aquelas árvores quando está com fruto muito já cheio, carregado, ela começa a derrubar no chão, porque ela não consegue segurar os frutos mais. E é assim que nós queremos que vocês sejam, árvores frutíferas, por onde vocês passem, vocês derramem ali a semente de vocês e a carta de recomendação vai ser tremenda. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos. Assim nós cremos. Vamos orar, pessoal, senão vai virar vigília aí já. Ora aí para nós aí, Pri. Amém.
Ah, Espírito Santo, obrigada por esse dia. Obrigada, meu Espírito Santo. Que manhã maravilhosa. Que honra falar sobre essa mulher febre. Que honra falar sobre essa carta de recomendação. Ah, Espírito Santo, cada coração saia daqui avivado, crendo, querendo essa carta de recomendação, esse DNA de Cristo. Abençoa grandemente cada irmã nessa manhã. Cada irmã nessa manhã, que elas saiam daqui cheias, 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 cheias do amor pelo Senhor. Aquela que entrou aqui triste, carregada, aquela que entrou aqui desamparada, aquela que entrou aqui desanimada, por algum motivo ali ela teve a manhã entristecida, o comecinho da manhã entristecida, que a partir de agora, que ao sair daqui ela saia animada, que ela saia avivada, que ela saia cheia do Senhor. Que ela saia daqui com outro olhar, que ela saia daqui acolhida, amparada, que ela saia daqui crendo que há pessoas sim que amam, que amam, que amam o Senhor e que querem que cada uma delas amem o Senhor igualmente. Ah, Pai, não é proposição de reino, mas é por amor, por amor, por amor ao Senhor, por amor ao Senhor. E nós cremos, Pai, que aonde essa palavra chegou, aonde essa palavra vai chegar, uma semente foi plantada nessa manhã. Uma semente foi plantada nessa manhã, Pai. E nós cremos que o Senhor ajudará essa irmã a regar, que ela será, Pai, uma árvore sim, frutífera para o teu reino. Alcançará outras mulheres, Pai. Ah, Pai, abençoa a pastora Andréia. Ela que está à frente desse devocional, ela que está à frente desse Instagram, Pai. O Senhor disse dupla honra, Pai, dupla honra, Pai. Capacita ainda mais a pastora Andréia, Pai. Aumenta o poderio de voz, tira do coração, Pai, toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo, Pai, que tem bloqueado a vida dela ali, Pai. Só o Senhor sabe, no secreto, aquilo que ela vem buscado e clamado diante do Senhor, Pai. Nós declaramos, Pai, eu e a minha família serviremos ao Senhor, Pai. O Senhor disse que aquele que crê, vive suas promessas, Pai. Assim nós cremos, Pai. Que a casa dela será alcançada, Pai, que a família dela será com ela juntamente no altar, porque há um propósito para a família, Pai. E nós cremos e nós não aceitamos, Pai, todo o empecilho que Satanás vem colocando sobre a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada mulher que esteve aqui, cada mulher que vai sair daqui, que vai trabalhar, aquelas que estão trabalhando, Pai, abençoa o trabalho. Abre, Pai, as portas do céu, Pai. Se for um comércio, Pai, abre ali a provisão, Pai. Chega ali os clientes, Pai, direcionados pelo Senhor, Pai. Que ela faça esse mês de junho, Pai, um mês avassalador. Aumenta as finanças, Pai, para que elas possam também investir no Teu reino, Pai. Nós necessitamos, Pai, de investidoras do reino, Pai. Aquelas que comprometem ali, Pai, estão diante do Senhor. Não comprometem com o Senhor, Pai, mas comprometem com a sua obra, Pai. E assim nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa minha vida, minha casa, os meus filhos, Pai, tudo aquilo que é o meu nome. Cobre com teu sangue, Pai, cada mulher que vai sair daqui. Cada mulher que vai sair daqui, Pai, nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome dele. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, tudo que leva o seu nome. Gratidão por fazer parte da minha vida, da minha história, do Ministério Exército de Cristo. Que você tem transbordado assim, servido de uma maneira assim. Sem palavras para agradecer, só o Senhor para retribuir tudo que você faz por nós ali no ministério. Amém? Só um tiquinho. Fazer. Mas você está disponível para ele fazer. Esse é o diferencial. Você está disponível para ele fazer. Amém? Beijos, um dia abençoado para todas. Meninas do Ministério, vai lá colocar a oração das 9 lá. Deixa Deus te usar ali. Começa a transbordar ali, colocando a oração em áudio. Às vezes você não corou. Comece ali, às vezes. É para esse tempo que o Senhor nos chamou para deixar a oração ali. Para você que tem medo, vergonha, começar a destravar. Não perca a oportunidade. Amém? Amém. Beijo, menino. Um dia abençoado. Amém. Vocês também. Deus abençoe.